O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por dizer à minha noiva que não haverá casamento se ela continuar insistindo que eu convide meus pais? Olá a todos do Reddit. Basicamente, para um breve contexto inicial, a minha situação é que o meu pai deixou a nossa família e não teve contato conosco desde quando eu tinha 4 anos. Sendo que hoje sou um homem de 35 anos. Minha mãe se casou novamente e teve 2 filhos com o meu padrasto. Devo dizer que o meu padrasto nunca me tratou mal. Todavia, ele sempre deixou claro que ele era apenas o Dali, nome falso, para mim. Ele não era meu pai e nunca tentaria ser uma figura paterna para mim. Minha mãe nunca tentou melhorar o nosso relacionamento e, honestamente, para mim era bem claro que ela amava muito mais a sua nova família e sempre me viu como um verdadeiro fardo. Digo, era o que eu pensava ou sentia, pelo menos até que foi confirmado depois do meu primeiro ano de faculdade, quando minha mãe me ligou e pediu para eu não voltar mais para casa. Assim, eu a bloqueei logo depois daquele telefonema e não tive mais contato com ela, meu padrasto ou com o meu meio-irmão, desde então. Excepcionalmente, ainda falo com a minha meia-irmã, hoje uma mulher de 25 anos, muito por insistência dela mesmo, mas esse é o meu único contato remanescente com eles. Levei muito tempo para lidar com o fato de ter sido basicamente expulso da minha família. Eu me tornei bem independente e pensei que viveria sozinho, até que conheci minha noiva, mulher de 28 anos, há 4 anos. Tivemos um ótimo relacionamento e a família dela se abriu e me recebeu de braços abertos. Ela vem de uma família suburbana bem típica e eles são ótimos. Ao longo dos anos, contei a ela sobre meus problemas com minha família. Ela conheceu minha irmã e nunca insistiu mais, até recentemente, quando começamos a planejar o nosso casamento. Quando começamos a falar sobre quem convidaríamos, falei sobre amigos da faculdade e colegas de trabalho, e ela começou dizendo que eu deveria convidar meus pais. No começo, pensei que ela estava apenas tentando avaliar se eu queria. Eu disse que não convidaria meus pais. Ela disse que tudo bem, mas depois tocou no assunto novamente no dia seguinte. Expliquei calmamente o quanto eles me machucaram, como crescer sentindo que você era indesejado, e depois ter isso confirmado aos 19 anos, realmente prejudicou a minha saúde mental. Que ao longo dos anos percebi que é problema deles e se eles quiserem resolver, eles podem iniciar, mas estou em contato com minha irmã e está claro que eles estão felizes em pensar que eu não existo. É algo de certa forma chato, mas é um problema deles, que eles indiretamente me jogaram. Não posso ser a única pessoa a querer resolver. E, honestamente, agora as coisas estavam tranquilas para mim assim. Achei que tinha acabado, mas ela tocou no assunto mais 2 vezes. A última foi ontem à noite, estávamos prestes a começar uma série, e ela disse: "Tem certeza de que não quer convidar seus pais? Acho que vou convidá-los para o meu lado." Nesse momento eu surtei. Eu disse a ela que provavelmente deveríamos jogar os convites fora porque se você não consegue respeitar o que eu passei, então não quero me casar com você. Então fui para o nosso quarto e fiquei furioso com ela por um tempo. Ela entrou para tentar falar comigo e eu saí, peguei minhas chaves e fui embora. Voltei por volta das 23 horas depois de sair com amigos e dormi no sofá. Ela saiu para o trabalho sem me dizer uma palavra e não sei onde estamos agora. O comportamento dela foi inaceitável, mas sinto que posso ter ido longe demais. O que vocês todos acham? Sou babaca nessa situação? Primeira atualização. Fiquei muito impressionado com a resposta que obtive aqui no Reddit. Realmente não esperava por tudo isso, ao ponto que realmente fiquei surpreso. Foram tantas respostas verdadeiramente atenciosas. Obrigado a todos que reservaram um tempo para me responder e tentar me ajudar de alguma forma. Pensei em dar uma atualização. Minha noiva normalmente chega em casa por volta das 17h30, então depois que terminei de trabalhar, eu trabalho em casa, esperei ela aparecer. Fiquei muito preocupada quando eram 18 horas e ela ainda não estava em casa, mas por volta das 18h15 ela apareceu com minha irmã, o que foi uma grande surpresa para mim. Definitivamente era uma das últimas coisas que eu esperaria naquele momento. Devo mencionar aqui que minha irmã e eu nos conectamos toda quinta-feira, seja nos encontrando para comermos algo, ou mesmo apenas por conversas e mensagens quando não é possível para algum de nós se locomover no dia. Atualmente moramos a uns 45 minutos de distância um do outro, então, ela aparecer não é algo normal. As duas pareciam muito ansiosas e abertas comigo, então fiquei muito confuso com a situação. Perguntei o que estava acontecendo e minha irmã começou a chorar e a dizer que sentia muito por tudo. Depois de uns 5 minutos perdendo a cabeça, ela começou a falar sobre a família. Então, aparentemente, quando ela contou à minha mãe e ao Dali que eu fiquei noivo, começou uma briga entre eles. Não porque eles se importassem comigo, mas porque meu meio-irmão, que tem 27 anos atualmente, ainda mora em casa com eles, está solteiro e sem emprego fixo. Se você está pensando, nossa, eles te expulsaram aos 19, mas o deixaram ficar lá depois que ele podia alugar um carro, não se preocupe, eu disse isso em voz alta para que elas pudessem ouvir. Continuando, minha mãe aparentemente quer fazer o mesmo com meu meio-irmão, mas Dali não deixa. Então eles andaram brigando e estão separados no momento. Aparentemente com minha mãe morando com a família dela e se recusando a voltar, obviamente, só até que o meu meio-irmão saia da casa que ela considera praticamente só dela, pelo jeito. Por algum motivo que desafia toda a lógica e razão, minha irmã acha que receber um convite para o meu casamento unirá a família. Já que foi meu noivado que causou a ruptura. Com isso, eu explodi um pouco, novamente. Eu disse a ela que meu noivado não tinha nada a ver com isso,
Que a criação de merda deles e as habilidades ruins de relacionamento causaram isso e não coloque essa merda em mim. Ela chorou ainda mais, e dessa vez eu definitivamente não ia consolá-la. Minha noiva estava sentada lá o tempo todo, então, enquanto minha irmã tentava se recompor, eu questionei minha noiva sobre tudo isso, sobre essa situação que ela também me trouxe sem prévio aviso. Disse que ela deveria ter previsto que isso tudo certamente não iria me agradar. Ela também chorou um pouco, mas me disse que minha irmã estava contando a ela sobre como eu sempre falo sobre a família, na nossa quinta-feira, e que no fundo eu queria consertar o relacionamento. Perguntei como ela podia acreditar nisso quando eu tinha sido muito claro de que não tinha contato com minha família e nunca mencionei querer manter contato novamente. Eu disse a ela que conto tudo a ela e nunca esconderia algo assim sem falar com ela. Ela sempre foi minha caixa de ressonância. Quando mudei de emprego no ano passado, falávamos sobre isso todas as noites e seus conselhos importavam mais do que qualquer outra pessoa. Então, sempre fui claro com ela e era evidente que não tinha guardado esse tipo de segredo dela. Ela se desculpou e então quis me mostrar o telefone dela. Especificamente as mensagens entre ela e minha irmã. Nesse ponto, minha irmã se agitou e pediu para ela não mostrar a conversa telefônica. Mas minha noiva disse a ela que ela está tentando salvar nosso relacionamento também. Já que as coisas poderiam sair do controle se ela não mostrasse. Ocorreu que minha irmã acabou mentindo descaradamente sobre as nossas conversas de quinta-feira. Dizendo como eu sempre falava sobre reconciliação, como eu nunca admitiria, mas também sou parcialmente culpado pela situação toda, como eu realmente quero vê-los todos de novo. Que uma parte de mim sentia falta da nossa família. Toda vez que eu dizia que não à minha noiva, ela mandava uma mensagem para minha irmã e minha irmã falava sobre como eu simplesmente não conseguia me abrir porque eu provavelmente estava muito envergonhado. Simplesmente tudo falso. Eu ficaria perfeitamente feliz em nunca mais ver nenhum deles. Na realidade, mal acredito que minha irmã ainda os vê, pois também não era bem tratada. Nisso, digo à minha meia-irmã para ela ir embora e que as quintas-feiras estão canceladas indefinidamente. Minha irmã ainda começou uma pequena briga, mas eu a ignorei até ela ir embora. Ela começou a pedir desculpas várias vezes, mas, honestamente, estou farto dela. Eu a bloqueei e não terei contato com ela por enquanto. Foi uma traição completa aos meus sentimentos. Quanto à minha noiva e eu, ainda estou muito chateado com ela. Ela agiu pelas minhas costas com minha irmã. Nunca me perguntou sobre isso. Deixou minha irmã manipulá-la e, honestamente, me machucar. Eu disse a ela que a amo, mas minha confiança foi quebrada agora. Concordamos em fazer terapia de casal e ver se podemos consertar o relacionamento. Espero que possamos, mas eu diria que é uma situação de cara ou coroa para mim. Ela tem muito trabalho a fazer. Segunda atualização. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, e vou tentar contar tudo para vocês. Então, depois que minha irmã foi embora, eu disse à minha noiva que a amava, mas que não confiava nela no momento. Que eu sentia que ela estava do lado da minha irmã, em vez do meu. Então, continuei dormindo no sofá por algumas noites. Ela estava pisando em ovos perto de mim e eu odiava isso, mas também não estava pronto para perdoá-la. Então, na sexta-feira à noite, depois de sair com alguns amigos, cheguei em casa e desabei no sofá. Tínhamos tido uma conversa inócua, mas ela me pediu para ir para a cama e eu disse a ela que simplesmente não estava pronto. Acordei para ir ao banheiro às 3 da manhã, e percebi que ela estava dormindo no chão, próxima ao meu lado. Não sei exatamente porquê, mas isso me tocou profundamente e chorei um pouco. Significou muito saber que ela queria estar perto de mim, mesmo quando eu estava sendo pouco amoroso ou carinhoso com ela. Realmente esse gesto dela mudou a maré. Acordei algumas horas depois e ela estava fazendo café da manhã para mim. Uma surpresa, já que sábado geralmente é meu grande dia de fazer café da manhã. Sentamos para comer e ela estava mantendo a conversa leve, ainda sobre cascas de ovos. Mas decidi contar a ela uma história da minha infância. Contei a ela como Dali costumava fazer café da manhã para a família, mas nunca me incluía. Eu era mais velho, então dormia até tarde, e, quando acordava, raramente havia café da manhã sobrando, e se havia, estava na geladeira e ninguém comia comigo. Assim era o meu café da manhã rotineiro com a minha dita família. Contei a ela o quanto o café da manhã de sábado conosco significava para mim e como eu nunca tinha realmente falado sobre isso, e que também, de certa forma, isso não era justo com ela. Ela me ouviu atentamente e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ela se desculpou novamente, mas eu disse a ela que não precisava disso. Ela não era realmente responsável por toda aquela situação. Definitivamente não pela parte principal. Disse ainda que eu a perdoava e, embora isso fosse verdade, eu ainda queria fazer terapia de casal, porque acho que isso vai me ajudar a expressar meus problemas familiares com ela de uma forma saudável. E estou pronto para enviar os convites do casamento, agora sem o nome da minha meia-irmã entre eles. Finalmente ficarei sem nenhum contato mais com a minha antiga família. Então pedi a ela para massagear minhas costas, porque o sofá era um pesadelo para dormir e ela sabia que eu estava falando sério. Eu não gosto que as pessoas me toquem, exceto minha noiva, e eu realmente não tinha mais permitido isso desde o incidente original da nossa briga ou discussão. Eu sei que a maioria de vocês não queria que eu perdoasse minha noiva, mas eu a amo. E ela me ama. Ela cometeu um erro enorme, mas nunca passou por nada parecido com o que eu passei. E ela demonstrou o remorso que eu senti que foi sincero. Fora os seus gestos para ser perdoada.
Então, como ainda iremos trabalhar nisso com a terapia de casal, estou bem com ela nesses termos. Novamente, quanto à minha irmã, a minha mãe entrou em contato por um número de telefone que eu não reconheci e me disse que eu deveria perdoar minha irmã. Eu disse a ela para ela ir para aquele lugar, e que ela apenas me confirmou que minha irmã realmente nunca teve um relacionamento verdadeiro e honesto comigo, porque se ela me conhecesse, ela saberia que o contato com minha mãe só pioraria a situação. Então, na sequência, eu bloqueei o número que ela usou para me contatar. Isso tudo aconteceu na quinta-feira à noite. Ainda, minha irmã tentou vir em minha casa no domingo, mas minha noiva e eu estávamos fora, felizmente. Ela deixou um bilhete se desculpando e dizendo que não pediu para nossa mãe entrar em contato comigo, e que ela lamenta ter feito isso. Já me sinto indiferente em relação a ela agora. Minha noiva não quer mais nada com minha irmã, mas deixou a decisão para mim. Eu disse a ela que ela era minha família agora, então se ela não a quisesse lá, ela não estaria lá. Confesso que essa fala foi de certa forma uma pequena provocação minha, talvez um teste, não sei dizer com certeza, mas ela aceitou bem e disse que não a queria lá. Portanto, estamos voltando ao normal, ainda que aos poucos. Ainda vai levar tempo e acho que posso tentar terapia individual porque, sendo totalmente honesto uma vez mais, enquanto eu pensava em todos os incidentes, passei a sentir que não tenho mais tanta certeza se reconheci o real tamanho e profundidade de trauma que permaneceu em mim e, talvez, essa seja uma boa hora de realmente lidar com isso. Por fim, a data e os convites do casamento foram decididos e enviados ontem e tudo continua indo conforme o planejado. Não tenho certeza se atualizarei esse post novamente, já que a questão principal foi resolvida basicamente, mas muito obrigado a todos por me ajudarem e por me deixarem processar e desabafar aqui. Comentários sobre o relato. Apenas um lembrete obrigatório para aqueles que parecem não entender as coisas, já que vi uma quantidade surpreendente de comentaristas na última postagem de atualização do OP, culpando por ser negligenciado. Obviamente, aquele incidente do café da manhã não é um evento isolado. Ele disse isso mais como um indicador de como ele foi tratado e deixado de lado para se sentir diferente. Não é só sobre a comida, para aqueles que não entenderam o óbvio. Quanto à família do OP, minha mãe era assim também, e ela usava a sua manipulação para não assumir responsabilidades e nos fazer sentir culpados. Exemplo, minha mãe nunca ficava feliz quando comíamos fora. Não é grande coisa, afinal, restaurante é um privilégio. Ou, era horrível quando minha mãe ficava brava. Não é grande coisa falado assim tampouco, pois ninguém espera um momento engraçado quando os pais estão bravos. Mas era assim todos os dias. Quando ela estava um pouco irritada, tínhamos que ficar com ela na sala de estar, para não piorar a situação ignorando-a, sem expressar a menor quantidade de felicidade. Caso contrário, isso significava que estávamos zombando dela, ou a menor quantidade de descontentamento, se ela já estava frustrada, não deveríamos colocar mais lenha na fogueira. No dia a dia, se expressássemos algum descontentamento, éramos ingratos, e se estivéssemos muito felizes, éramos snobs ou hipócritas. Foi por esse tipo de situação que eu tive que fazer uma regra própria sobre não namorar pessoas com relações familiares ferradas. Invariavelmente esses problemas sempre retornam à pessoa. Seja porque a família problemática resolver atormentar a pessoa, seja porque ela não superou bem a situação, seja porque o parceiro quer ajudar e acaba se intrometendo em um problema que não conhece. Resumindo, melhor evitar tudo isso. Pessoas que nunca foram negligenciadas por suas famílias ou especialmente por seus pais nunca saberão o quão difícil é. Eu entendi que a futura esposa do OP quis ajudá-lo, todavia ela acabou se envolvendo em um problema que ela não entendia realmente bem. Pelo relato do OP, eles aparentam ter um relacionamento até que saudável. Acredito que ele agiu bem de forma geral. E teve maturidade para reconhecer que ainda não superou seu passado e precisa focar nisso também. Ao meu ver, o OP não é babaca. Diante de todo o histórico familiar dele, é mais do que compreensível todo esse desenrolar de eventos que ele contou em seu relato. A esposa se equivocou em um primeiro momento, mas se arrependeu e demonstrou remorso e vontade de corrigir sua falha com o OP. Ademais, talvez tenha sido para melhor também ele se afastar de sua meia-irmã. Desejo foco e sorte para o OP em sua nova vida e nova família. Segundo relato. Sou babaca por me divorciar da minha esposa por me acusar de traí-la? Primeiramente devo mencionar aqui quem somos nós. Eu, homem de 44 anos, minha esposa Grace, mulher de 42 anos. Ambos nomes falsos, por razões óbvias. O mesmo vale para essa conta aqui no Reddit, que é uma conta descartável. Estamos casados por 13 anos agora, e juntos por cerca de 16 anos já. Breve história de fundo, conheci Grace na época em que saí do exército. Foi uma dispensa médica, e eu a conheci enquanto estava no hospital para uma cirurgia. Ela era enfermeira no andar em que eu estava hospedado. Ela era uma mãe solteira, divorciada há alguns anos. Deixei o exército, voltei para a escola e agora trabalho em casa como engenheiro de software, mais ou menos isso. Começamos a namorar, fomos devagar nos primeiros anos por causa da filha dela, Maya, que tinha 5 anos na época. Grace ainda é enfermeira e Maya vai para a faculdade. Eu diria, até o mês passado, que nosso casamento era bem sólido. Nós já tivemos discussões, mas nada sobrenatural, ou fora do que eu considero normal para um casal que está junto há um bom tempo. Admito que eu era meio ruim em cuidar da casa quando nos mudamos juntos, muito disso porque eu não estava acostumado com o quanto as crianças estragam as coisas pela casa.
Mas, fora isso, sempre foi bom de forma geral. Sem problemas com a questão de ser um padrasto, e eu sempre tive um papel bem ativo na vida de Maia, porque o pai dela mora no exterior a trabalho. Saímos em encontros com uma boa frequência também. Acredito que nossa intimidade sempre foi ótima. Queríamos filhos, mas não era algo que estava realmente nos planos para nós. Agora, avançando na minha situação atual, devo dizer que eu estou, honestamente, um tanto quanto surpreso com o virar de mesa de nossa história. Eu tive amigos que foram surpreendidos pelo divórcio, mas eu nunca entendi como isso acontecia exatamente. Tudo bem que geralmente havia problemas que eles ignoravam e então, de repente, suas esposas os deixavam e eles simplesmente não viam isso chegando. Mas o resto de nós podia ver isso chegando a 1 milha de distância. Então, aqui estou eu dizendo a mesma coisa que meus conhecidos e amigos já me disseram no passado, e pensando aqui que talvez eu tenha perdido algo enorme também. É verdade que nos últimos meses Grace estava mais estressada do que o normal. Ela está esgotada e eu perguntei várias vezes se ela queria largar o emprego, pelo menos por algum tempo. Achei que o esgotamento estava chegando ao auge, já que ela estava mais retraída e brava. Ela começou a gritar comigo constantemente, e a ridicularizar Maia por tudo. Mas ela é minha esposa, e estava sobrecarregada, então, Maia e eu fomos compreensivos. Tentei entender melhor o lado dela, mas não consegui grande coisa. Nós nos daríamos bem apenas com o meu salário, então, no mês passado, eu assentei para sugerir novamente que ela largasse o emprego e tirasse um tempo para se curar. Nisso tudo explodiu. Ela começou a gritar comigo que sabia o que eu estava fazendo. Ela sabia há meses. Ela tinha provas de tudo isso que eu estava aprontando. Eu não sabia do que ela estava falando no começo, mas não demorou muito para perceber que ela estava me acusando de infidelidade. Não posso mentir, eu estava com muita raiva. Abri meu telefone, entreguei a ela, disse para ela dar uma olhada. Fui pegar meu laptop, desbloqueei e disse para ela dar uma olhada. O tempo todo ela ainda gritava comigo sobre outra mulher. Não tenho contas tradicionais de redes sociais. Tenho uma conta no Reddit e pouquíssimas outras. Eu disse a ela para ela verificar tudo. Não há Facebook ou Instagram secreto ou qualquer coisa assim. Nenhuma mensagem de ninguém. Abri o Discord e eu falei para ela ver. Tudo o que eu conseguia pensar. Mas ela nem olhou para eles direito. Ela só ficou mais e mais brava e então ela pegou meu laptop e jogou longe. Foi quando eu me cansei e fui embora. Fui para a casa dos meus pais. O tempo todo, Grace estava mandando mensagens, ligando e deixando mais e mais mensagens desequilibradas sobre essa mulher que ela sabia que estava encontrando. O que não era verdade. Quando cheguei na casa dos meus pais, liguei para ela uma vez e disse que precisava de alguns dias porque eu estava com muita raiva para lidar com aquela conversa naquele momento. Minha irmã ligou na manhã seguinte e disse que Grace tinha ligado várias vezes para ela também para ver se eu realmente estava lá, e se não tinha ido para outro lugar. Depois de alguns dias, liguei para Grace para conversar e, no começo, a conversa foi produtiva. Ela se desculpou por jogar o laptop, mas disse que eu a deixei tão brava porque eu estava tão calmo com tudo. Eu disse a ela que eu não estava calmo de verdade, porque eu estava sendo acusado de trair minha esposa e que eu estava furioso, mas era para tentar conversar ou começar a gritar, o que não achei uma boa ideia. Então ela ficou brava, me disse que eu estava distorcendo suas palavras e as coisas se desintegraram rapidamente. Ela começou a falar sem parar que sabia que eu estava traindo, que tinha provas. Perguntei a ela que provas, porque eu gostaria de ver. Não lembro como chegamos lá, mas ela disse que ia mandar tudo para o advogado e eu disse tudo bem, fale com o meu também e me mande uma cópia, porque isso não vai dar em nada. Ela ficou bem quieta depois disso e perguntou se eu estava falando sério, e eu disse que não ia ficar em um casamento onde minha esposa acha que eu a traí, mas não me diz o porquê. Encerramos a ligação e estou na casa dos meus pais desde então. Meu pai está do meu lado, minha mãe acha que Grace está apenas passando por um momento difícil e que podemos conversar sobre isso. Minha irmã está chateada por ter sido arrastada para isso, então ela acha que nós dois somos idiotas, e Maia está infeliz porque está dividida entre mim e sua mãe. Sinto que talvez eu tenha me precipitado e devesse ter ficado mais calmo. Mas a situação como um todo foi muito inesperada e injusta comigo. Ser acusado sem provas e ter que se conter na defesa não é algo fácil. Edit 1 e minhas reuniões matinais finalmente acabaram e preciso me concentrar no meu trabalho, então vou sair para tomar um ar hoje. Vou falar com minha mãe para ver se ela fala com Grace. Sugira terapia de casal, etc. Acredito que aqueles que sugeriram motivos ocultos estão corretos. Algo não deve estar certo com ela para ter essa reação súbita. Algo deve estar causando isso, só não sei se é algo que eu fiz, estresse na vida dela, seja no trabalho ou em algo mais íntimo, ou se é projeção total. Acho que não. Mas nunca se sabe, né? Vou garantir a Maia, novamente, que ela tem um lugar aqui comigo, não importa o que aconteça. No que me diz respeito, ela é minha filha e, claro, ela tem um lugar aqui se precisar. No entanto, também não vou tentar pressioná-la, considerando que é a mãe dela e sei que isso está puxando de uma maneira muito desagradável. Como se ela já tivesse que escolher um dos dois lados para ficar. Esse é um dos fatores que mais me preocupa e entristece no momento. Até mais do que a minha própria dor. Edit 2, ok, então eu dei uma pausa rápida e pensei em voltar e ler alguns comentários, mas são muitos para ler. Mas há um tema geral para eles, então tentarei abordá-los rapidamente aqui. 1. Alguém perguntou se eu estava traindo.
Eu entendo por que você perguntou isso, eu nunca disse isso no post de forma totalmente direta, mas deixe-me garantir que não. Eu não estou traindo. Eu nunca traí. Certo, essas são apenas palavras e tenho certeza de que alguns pensarão que estou mentindo. Mas eu amo minha esposa. Eu nunca quis trair. Eu não sou um santo, eu fui atraído por pessoas. Eu acho Salma Hayek linda. Mas a ideia de traição nunca passou pela minha cabeça. 2. Muitas pessoas acham que ela está me traindo. Novamente, eu não acho. Ela está em casa todas as noites no mesmo horário. Ela não esconde seus dispositivos. Poderia haver alguém no trabalho? Sim. Eu acho que ela está me traindo? Não. Mas, como muitos apontaram, essas são últimas palavras famosas. 3. Falando sobre divórcio e manter a calma. Eu trabalhei muito na terapia ao longo dos anos para processar emoções intensas. É por isso que eu mantenho a calma num nível bom até. Não porque eu sou assim, mas porque se eu não mantenho, eu fico sobrecarregado. O comentário "fale com meu advogado" foi um daqueles momentos que eu não processei bem. Eu não acho que seja uma boa ideia me divorciar dela depois de mais de uma década juntos, por causa deste último mês. Por outro lado, eu sei que como não é um lugar seguro para mim mentalmente, eu vou ficar com meus pais até resolvermos isso e ver o que faremos. 4. Poderia ser hormônios. Sim. Poderia. No entanto, minha esposa já está tomando hormônios por causa de um procedimento médico que ela fez quando tinha pouco mais de 30 anos. Como eu disse, não estava nos planos ter filhos. Ela tem que ir ao médico geralmente a cada 6 meses, para verificar seus níveis. Sua última consulta foi em março. No entanto, suas mudanças de humor começaram antes disso. 5. Problemas de saúde mental? É o que eu acho que é, pessoalmente. Como eu disse, Grace vem se preparando para um esgotamento há um tempo. Essas mudanças de humor começaram há um tempo, é por isso que eu trouxe à tona tirar uma folga do trabalho. Também no mês passado quando ela explodiu comigo. Eu acho que isso é estresse. É por isso que eu não contatei um advogado. Porque eu espero que meu casamento possa ser salvo, de verdade. Eu acho que eu só queria garantias de uma terceira parte neutra, porque eu estou muito fora da minha profundidade aqui. Não sei o que exatamente pode ter desencadeado tudo isso que parece ter mudado profundamente a minha esposa. 6. Para aqueles que dizem para não envolver minha mãe. Minha mãe já está. Ela e Grace são incrivelmente próximas. Ela liga para Grace todos os dias para saber como ela está. Grace não tem contato com sua própria família. Então, eu não estou realmente envolvendo minha mãe. Eu com certeza não quero envolver outra parte nisso, então não vou contatar um amigo para falar com minha esposa ou algo do tipo. 7. Não tenho tido contato com minha esposa desde que fui embora. Provavelmente eu deveria ter esclarecido isso. Ela me manda mensagens, às vezes são as mesmas coisas bobas que sempre falamos, como memes aleatórios que ela encontrou ou porcarias que seus colegas de trabalho estão fazendo. E às vezes é ela me implorando para apenas contar a verdade. Estou mentalmente exausto com tudo isso e chegando no fim da linha para mim. Já sugeri terapia algumas vezes, mas não deu em nada. Espero que a minha mãe consiga trazer algo à tona que possa ajudar. Mas, realmente, não sinto que algo do tipo irá realmente acontecer, pelo desenrolar de toda essa situação. 8. Por que esta é uma conta descartável? Porque meus colegas de trabalho também têm contas no Reddit e eu não quero que eles vejam esta publicação. Eles podem, mas espero que o cara do software na casa dos 40, como esposa na enfermagem, seja genérico o suficiente para que o público não saiba que sou eu. Ninguém no trabalho sabe e eu gostaria de manter assim. Acho que é tudo. Mas quero acrescentar, por favor, não menospreze minha esposa. Estou chateado com isso porque minha esposa é uma ótima mulher, ao menos até hoje ela sempre foi. Ela é uma pessoa inteligente, engraçada e doce. Ela tem sido uma mãe maravilhosa e é por isso que tenho me preocupado com ela nos últimos meses. Porque isso é muito fora do seu personagem. Primeira atualização. Não tenho energia ou paciência para voltar do início, então estou apenas continuando isso aqui. Uma atualização e explicação rápida. Não. Minha esposa não está me traindo. Até onde eu sei, ela não está doente, nem mostra sinais de demência precoce. Se estivesse, essas coisas seriam mais fáceis de processar. Talvez seja perimenopausa ou menopausa, não sei. Não me importa agora. Sim, vou pedir o divórcio. Não vou me aprofundar mais nisso. Já falei com um advogado. Maia está morando comigo e meus pais no momento. Em breve, vou procurar um apartamento ou um condomínio para alugar para morarmos. Sinto que já fiquei mais do que o permitido aqui. Maia está pensando em tirar um tempo para visitar o pai, que mora no exterior. Não a culpo por isso. Estou uma bagunça agora. Nem sei por que entrei de novo nessa conta, a não ser para dizer que não, minha esposa realmente não estava me traindo. Posso dizer honestamente que queria que ela estivesse. Seria muito mais fácil para cortá-la de minha vida do que nessa situação de merda atual. De qualquer forma, obrigado pelo conselho e pela preocupação. Segunda atualização. Antes de seguir com a atualização, acho que agora é um momento interessante para comentar também de alguns detalhes do passado de Grace. Ela vem de uma família cristã profundamente fundamentalista.
Ela se casou aos 16 anos com o filho de um amigo da família. Ele tinha 19 anos na época. Ela teve sorte, de certa forma, porque o seu ex-marido a mudou para o outro lado do estado, e foi para longe de sua família, e ela conseguiu terminar a escola e começar a faculdade. Pelo que eu pude perceber, ele queria sair do culto também. Ela teve sua filha, Maya, quando ela tinha 21 anos e ele estava terminando seu último ano de escola. Quando ele terminou a escola, ele foi para a pós-graduação na Europa e ela voltou para casa com sua família. Eles se divorciaram logo depois. Após o divórcio, sua família tentou casar Grace com um cara que tinha mais do dobro de sua idade, o que foi a deixa para ela finalmente sair também. Pelo pouco que ela me contou, não foi uma saída fácil. Houve muita confusão envolvida e ela sugeriu que houve tentativas de coisas estranhas pelo homem mais velho. No entanto, eventualmente ela saiu dessa religião de sua família e de perto deles. Ela pegou sua filha e foi morar com uma tia distante, cortando o contato com a maior parte da família. Alguns anos depois, ela me conheceu e o resto é história. Até este ano. Voltando ao tempo atual. Eu estava pensando que nunca descobriria o que estava acontecendo, até alguns dias atrás, quando ela apareceu na casa dos meus pais para conversar. E finalmente ela me contou a prova de que eu estava traindo, que era que sua colega de trabalho havia dito à minha esposa que ela tinha me visto com outra mulher muito mais jovem. Então, tudo bem, eu posso lidar com isso. Faço algumas perguntas de acompanhamento, como ela era, onde foi isso, etc. Eu descubro bem rápido que ela está falando sobre Maya. Às vezes vamos ao hospital para almoçar com ela e, provavelmente, a sua colega de trabalho deve ter nos visto juntos. Erro simples, certo? Até aí nada absurdo. Exceto que minha esposa sabia que sua colega de trabalho estava descrevendo Maya e estava, mais ou menos, sugerindo que eu a estava traindo com a criança que ajudei a criar e que me chama de pai. Tentei não ficar bravo, porque me lembrei que ela tem esse trauma com homens mais velhos com mulheres mais novas, especialmente depois do que seus pais tentaram forçá-la a fazer. Mas, ao mesmo tempo, me senti enojado e traído por ela pensar que eu faria isso e a conversa se transformou em outra discussão pesada. Durante a discussão, ela admitiu que não era qualquer colega de trabalho, a colega de trabalho é sua prima de primeiro grau, Sheila. E Sheila ainda faz parte da igreja que ela havia se afastado. Tudo começou a desandar. Descobri que ela vinha saindo com Sheila durante o tempo livre. Ela vinha ligando e falando com o pai dela. Aquele que tentou casá-la com um homem mais velho do que eu sou agora. Ela, secretamente, estava indo às reuniões da igreja novamente, quando eu pensava que ela estava no trabalho. E você sabe de uma coisa, nada de igreja seria um problema. Se ela quer ser cristã, tanto faz. Só que tudo que ela está vomitando é uma contradição com todas as outras coisas que ela já me disse. Primeiro, eu evidentemente estou no meu limite para ter filhos, tenho 44 anos. Já passei do meu auge para ter filhos. Maya tem 21 anos e estou emocionado por tê-la morando em casa comigo. Minha relação com ela sempre foi boa. Quanto aos meus pais, meu pai é um judeu secular, e ele sempre foi um pouco mau. Minha mãe era um pouco pior, porque ela era cristã, ela nunca foi realmente, sua família era católica relapsa, não tenho certeza se ela já foi a uma missa, mas minha mãe deu as costas para a igreja e não me criou como cristão, o que não gostei, sendo honesto. Ainda assim, minha mãe, uma mulher que ama minha esposa, provavelmente mais do que a mim, agora é uma pecadora e enganadora, de acordo com minha esposa. Mas, mais do que tudo isso, a parte que me deixou mais doente e me levou a realmente chamar um advogado foi que ela sugeriu que nossa filha, uma criança brilhante e incrível que ama muito a mãe, é a culpada porque ela é jovem e está se exibindo. Está tudo embaralhado no meu cérebro. Havia muito mais. Ela continuou falando pelo que pareceram horas antes de eu pedir para ela ir embora. Ela disse que eu não era um bom provedor, porque ela tinha que trabalhar. Sei que lembrei que estava sugerindo que ela tirasse uma folga do trabalho, mas evidentemente isso era prova de que eu estava apenas tentando isolá-la de sua família. Havia tantas tangentes e conspirações em suas falas, obviamente, em sua mente. Como o fato de eu sugerir que ela fizesse terapia, era eu tentando fazer uma lavagem cerebral nela, para ela ficar bem comigo tendo um caso com Maya. Não consigo entender nada disso. Não sei para onde ir a partir daqui. Não sei nem como começar. Naquela noite, depois que minha esposa foi embora, Maya ligou chorando porque sua mãe estava dizendo umas merdas realmente horríveis para ela. Então eu disse a Maya para ficar com meus pais e isso só colocou mais lenha no fogo, então agora Grace acha que estamos morando juntos. Liguei para um advogado e acho que meu casamento acabou e não sei o que fazer. Não sei onde começa a merda fundamentalista e onde termina a conspiração, e o que devo fazer para consertar as coisas. Não sei se posso consertar as coisas. Nem sei como deixei de ver tudo desmoronando a esse ponto. Terceira atualização. Eu vi minha esposa mais cedo hoje. Queria sentar e começar a falar sobre como seria o divórcio entre nós. Temos mais de uma década de nossas finanças, nossa casa, nossas vidas entrelaçadas. Eu tenho pago a escola de Maya. É do trabalho dela que obtemos a maior parte da nossa cobertura de seguro. Eu dei a entrada em nossa casa, mas ela pagou quase tanto quanto eu. Teremos os advogados para fazer tudo isso também, mas, ao mesmo tempo, eu só queria olhar para ela e fazê-la ver o que ela estava fazendo. Divórcio não é apenas uma palavra, é uma coisa concreta e real. As vidas que temos vivido acabaram como as conhecemos.
Não estamos velhos, não é como se não pudéssemos seguir em frente, mas ao mesmo tempo eu sou o marido dela há tanto tempo que é algo muito estranho. Quando cheguei em casa, comecei a beber e não parei a noite toda. O que é muito estúpido. Não façam o que eu fiz. Eu simplesmente não conseguia parar. Mais tarde eu fiquei olhando para ela, sentada na minha frente, recusando-se a olhar para mim. Eu não a conheço mais. E não tenho certeza se alguma vez a conheci ou se foi tudo uma ilusão. Minha terapeuta fala sobre mascarar, certo? Eu uso muito máscaras sociais com colegas de trabalho ou clientes ou o que for, mas nunca precisei usar qualquer máscara em casa. E agora estou me perguntando se durante todo esse nosso casamento, se ela estava apenas mascarando estar feliz enquanto convivia comigo. Ela estava infeliz o tempo todo? Ela me escolheu porque eu era estável e era uma boa figura paterna para Maya. Eu não sou feio, nem bonito para ela. Nossa vida sexual era boa, mas era mesmo? Ela estava fazendo isso só porque aprendeu toda aquela merda de que tinha que agradar o marido? Eu me sinto mal, sinto que não sei o quanto disso foi ela e o quanto foi só a programação que ela recebeu naquela porcaria de igreja. E Maya, meu Deus, Maya é simplesmente, ela não é apenas ótima, ela é mais. Ela está se esforçando tanto para ser estoica e forte, mas ela é minha garotinha. Eu a ensinei a pescar e ela é melhor nisso do que eu. Ela me ensinou a tricotar quando eu estava tendo problemas com o trabalho e lutando contra um bloqueio. Ela é uma criança incrível e está sofrendo e eu odeio Grace por isso. Eu a odeio por machucar nossa filha. Mas eu ainda me importo e isso também dói. Não sei qual é o sentido disso. Voltei para ler as teorias sobre traição ou menopausa. Pensei que algo poderia ser consertável. Pensei que se eu trabalhasse nisso poderíamos mudar as coisas. Mas, acabou. É tão duro no final. Que isso sirva de lição, às vezes a merda simplesmente acaba e não há nada que qualquer um de nós possa fazer sobre isso, a não ser aceitar. Comentários sobre o relato. Estou literalmente pensando que ela precisa de uma assistência psiquiátrica agora mesmo. A personalidade mudou após um longo período de tempo, e ela ainda ficou com um crescente delírio e uma paranoia repentina. No entanto, ele pode estar certo, de ser uma programação de infância que a prima fez voltar. De qualquer forma, proteger a enteada e a si mesmo é com certeza a sua prioridade agora. Há muito tempo, o pai do meu então parceiro teve um surto que girava em torno dele acreditar que era o Messias e que o fim dos tempos estava sobre nós. Aprendemos que a psicose muitas vezes assume uma forma religiosa. Eles nem eram religiosos antes disso, embora todos tenham se tornado muito religiosos depois, o que sempre me pareceu muito estranho, para ser sincero. Então, o caso da esposa do Op não me surpreendeu tanto. Eu realmente não esperava que esse relato teria esse tipo de reviravolta de eventos. Pensei que a esposa estaria fazendo como muitas mulheres que fingem saber de uma traição para verem se o marido confessa algo, ou então quando elas estão traindo e tentam despistar falando como se o marido que estivesse traindo, fazendo com que ele tente se desculpar, se explicar, quando na verdade é ela. Novamente, não estava esperando por isso. Uma das partes tristes dessa história é que, dessa vez, é bem improvável que a mãe pare de frequentar e seguir esse culto fundamentalista agora, e dificilmente ela irá conseguir se libertar dessa vez, isso porque, fazer isso agora, significaria admitir que ela destruiu seu casamento com seu amado marido e arruinou seu relacionamento com a sua filha. Aceitar isso não seria fácil, e se a mente dela já estava fraca, dificilmente isso acontecerá. Essa é uma situação triste e absurda ao mesmo tempo. Triste pois pode ser que ela fosse uma mulher realmente boa que acabou se destruindo por uma fraqueza emocional, implantada no passado por sua família doente. E absurda por vermos uma mãe pensar algo desse nível da sua filha e marido, acusando-os de traição. Bem, definitivamente o Op não é babaca. Ele foi surpreendido com algo pesado e conseguiu proteger a sua filha, e deve continuar se protegendo também. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.